Antes de partir deste mundo, o Papa Francisco compartilhou algo que jamais deveria ter sido esquecido. Era uma verdade que ficou escondida por décadas. Um recado tão profundo e desconcertante que a Igreja decidiu guardá-lo em segredo por mais de 50 anos. Mas por quê? Porque o seu conteúdo tinha o poder de tocar a alma da humanidade como um raio. Tentaram escondê-lo, enterrá-lo com o passar do tempo, mas chegou um momento em que já não era mais possível manter esse segredo oculto. Foi o próprio Papa Francisco, com voz calma e cheia de fé, quem revelou essa mensagem pouco antes de sua despedida. Ele falava do terceiro segredo de Fátima, uma mensagem recebida por crianças humildes, mas direcionada ao coração do mundo inteiro. Se você já se perguntou o que a Igreja temia que ainda não estivéssemos prontos para ouvir, fique comigo. O que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como enxerga tudo ao seu redor. No interior tranquilo de Portugal, em um lugar chamado Fátima, algo extraordinário aconteceu no ano de 1917. 3 crianças simples, Lúcia, Francisco e Jacinta, estavam cuidando de suas ovelhas quando viveram um encontro que mudaria suas vidas para sempre. Era 13 de maio. Sob um céu carregado de mistério, apareceu diante delas uma mulher vestida de branco, brilhando mais que o próprio sol. Era Maria, mãe de Jesus, trazendo um recado urgente para a humanidade. O que ela contou àquelas crianças se transformaria em um dos maiores mistérios da história moderna da Igreja, o terceiro segredo de Fátima. Nos meses seguintes, Maria voltou a aparecer sempre no dia 13, até outubro daquele mesmo ano. Mas por que confiar um recado tão importante a crianças tão humildes? Talvez porque os corações puros são os que melhor acolhem as verdades do céu. Desde a primeira aparição, os recados traziam alertas sérios sobre o futuro da humanidade. Falavam de dor, de guerras e do pecado que afasta o ser humano de Deus. Mas também havia palavras de esperança, de transformação e de misericórdia. Ainda assim, nem tudo foi revelado de imediato. Uma parte da mensagem ficou guardada por muitos anos, envolta em silêncio e especulações. Nas primeiras aparições, Maria revelou o que hoje conhecemos como o primeiro e o segundo segredo. No primeiro, as crianças tiveram uma visão assustadora do inferno. Almas sofrendo em meio a chamas, cercadas por seres demoníacos, em uma dor impossível de descrever. Foi tão impactante que Francisco e Jacinta se entregaram à oração e ao sacrifício, buscando salvar pecadores. Lúcia, que viveu por muito mais tempo, confessou que os gritos que ouviu naquela visão nunca saíram de sua mente. A mensagem era direta. O pecado tem consequências eternas e a humanidade precisava voltar a Deus com urgência. O segundo segredo falava de um tempo que ainda viria. Maria alertou que, se o mundo não se arrependesse, uma guerra ainda pior que a primeira, guerra mundial, aconteceria. E esse aviso se concretizou na tragédia da Segunda Guerra Mundial. Além disso, Maria pediu a consagração da Rússia ao seu imaculado coração para impedir a propagação do comunismo, que traria perseguição aos cristãos e o afastamento de muitas pessoas da fé verdadeira. Esses 2 segredos já carregavam um peso espiritual enorme, mas foi o terceiro que causou mais inquietação, dúvidas e mistério. O primeiro segredo. Um olhar para o inferno. O primeiro segredo foi como abrir uma janela entre o mundo e a eternidade. Lúcia, Francisco e Jacinta testemunharam algo que jamais esqueceriam, uma visão do inferno. Eles viram um lugar em chamas, cheio de almas sofrendo, cercadas por figuras assustadoras e demoníacas. Lúcia diria depois que aquela cena ficou gravada para sempre em sua memória. Jacinta, tão comovida que chorou, passou a oferecer sacrifícios diários pelas pessoas que se afastavam de Deus.
Francisco, mais silencioso, encontrou consolo nas orações profundas, buscando paz na contemplação. Mensagem era clara. O inferno não é uma história inventada nem algo distante. É uma realidade espiritual e pode se tornar destino daqueles que rejeitam o amor de Deus. A Virgem pediu que todos rezassem com sinceridade, fizessem penitência por quem está perdido e usassem o terço como proteção contra o mal. Esse chamado não era só para aquelas crianças ou para Portugal, mas para o mundo inteiro. Numa época em que a fé estava enfraquecendo e muitas pessoas viviam como se Deus não existisse, o céu se manifestava com urgência. O segundo segredo, a guerra. E a Rússia, segundo segredo, revelou uma visão de um mundo em crise. Maria alertou que, se a humanidade não se voltasse para Deus, viria uma nova guerra, ainda pior do que a primeira. E isso realmente aconteceu. Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. Mas o aviso não parava aí. Ela falou sobre a Rússia, um país que se tornaria o berço de uma ideologia que negaria a existência de Deus e tentaria apagar a fé das pessoas. Maria pediu que a Rússia fosse consagrada ao seu imaculado coração. Se isso não fosse feito, o comunismo se espalharia, trazendo danos profundos à moral, à liberdade religiosa e à dignidade humana. E foi o que aconteceu. O comunismo se expandiu, dominando nações inteiras e sufocando a presença da Igreja em muitas regiões. O século XX viu surgir governos que tentaram calar a voz de Deus com perseguições e violência. Houve dúvidas dentro da própria Igreja. Será que a consagração foi feita do jeito que Maria pediu? Em 1942, o Papa Pio XII fez um ato de consagração, mas alguns diziam que ele não contou com a união de todos os bispos, como Maria havia solicitado. Só em 1984, o Papa João Paulo II, em um momento de grande tensão mundial, fez um ato solene de consagração com a participação de muitos bispos. Pouco tempo depois, o regime soviético começou a ruir e em 1989 caiu o Muro de Berlim. Esses dois primeiros segredos mostraram com clareza que o céu estava nos dando sinais, mas nem todos quiseram ouvir. Muitos chamaram essas visões de lenda ou invenção, mas os fatos falam por si. 3 crianças simples, sem estudos, falaram de eventos que se tornaram realidade anos depois. Como explicar isso sem reconhecer que havia algo divino por trás? Mais do que política, um chamado espiritual mesmo com todas essas profecias, o recado principal não era político, e sim espiritual. Maria não veio para dar conselhos sobre governos, mas para fazer um apelo urgente: voltem para Deus. Ela apontou caminhos simples, mas poderosos. Oração, principalmente o rosário, devoção ao seu imaculado coração e penitência. Esses são os passos que nos afastam do mal e nos aproximam da misericórdia divina. O coração da mensagem de Fátima não é o medo, é a esperança. A salvação não depende do acaso, mas da nossa resposta. O convite é para todos: viver com atenção, amar com sinceridade e rezar com fé. O terceiro segredo e o silêncio de Roma. A terceira parte do segredo continua sendo envolta em mistério. Quando em 1960 a Igreja decidiu não divulgar o conteúdo completo, surgiram muitas dúvidas e teorias. Por que esconder algo que veio do céu? Será que era algo tão grave que poderia assustar os fiéis? Alguns achavam que o Vaticano queria evitar pânico. Outros acreditavam que o conteúdo mexia com verdades profundas da própria Igreja. O silêncio das autoridades e as respostas muitas vezes vagas só aumentaram o mistério. Mesmo assim, no meio da confusão, o chamado à oração e à conversão continuava firme, como uma luz acesa na escuridão. Francisco, o vidente, certa,
Vez disse que os segredos da fé não eram enigmas a serem resolvidos, mas momentos sagrados que tocavam a alma e que não pertencem apenas a um tempo ou lugar. Para ele, o segredo de Fátima era como um espelho que refletia o coração humano. Era também um chamado ao silêncio. Não o silêncio do medo, mas o silêncio onde Deus fala. Décadas antes, Irmã Lúcia escreveu o conteúdo do terceiro segredo a pedido da Igreja, mesmo sentindo um peso enorme no coração. Esse documento deveria ter sido revelado em 1960, mas quando o ano chegou, tudo permaneceu em segredo. Isso surpreendeu muitos. Afinal, como algo vindo do céu poderia ser escondido? A revelação de 2000, e o que ficou de fora, foi só no ano 2000 que o Vaticano divulgou uma versão do terceiro segredo. Ela falava de uma visão. Um bispo vestido de branco, caminhando entre ruínas, até ser atingido por tiros disparados por soldados. Muitos entenderam essa imagem como uma referência ao atentado contra João Paulo II em 1981. Ele mesmo acreditava que Maria o havia protegido naquele dia. Como agradecimento, consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Mas, mesmo com a revelação, o desconforto não sumiu. Aquela visão parecia incompleta. Muitos teólogos e padres perguntavam: será que algo ainda ficou escondido? O falecido padre Malachi Martin, por exemplo, afirmava que ainda havia mais. Que o segredo falava de uma grande crise espiritual que começaria de dentro da própria Igreja. Outros diziam que a mensagem previa um tempo de confusão, onde o mundo perderia a noção da verdade e a fé verdadeira começaria a vacilar. A própria Lúcia escreveu mais tarde que o maior perigo não era a guerra, e sim o pecado, quando a alma se afasta de Deus. Para ela, a verdadeira batalha de Fátima era espiritual. Não era entre exércitos, mas entre o bem e o mal, dentro do coração humano. Maria não veio para assustar, mas para chamar de volta. Pediu oração, sacrifício e que as pessoas vivessem em graça. O eco nas palavras do Papa Francisco. Papa Francisco, desde o início de seu pontificado, tem reforçado esse mesmo apelo. Ele fala sobre o risco de uma igreja que se torne mundana, que siga rituais vazios e esqueça a chama da fé. Em 2017, quando se completaram 100 anos das aparições de Fátima, ele se entregou à proteção de Maria, não como uma autoridade, mas como um peregrino buscando luz em tempos difíceis. Para muitos que acompanham atentamente os sinais do nosso tempo, suas palavras são uma confirmação. Mas a pergunta ainda ecoa: aquilo que foi revelado no ano 2000 é tudo? Ou ainda há uma parte guardada nos arquivos do Vaticano, esperando o momento certo para ser revelada? Alguns acreditam que a Igreja aguarda a hora certa, protegendo os fiéis de um medo maior. Outros pensam que o segredo já está se cumprindo diante de nossos olhos. Mas uma coisa é certa: a mensagem de Fátima continua viva. O terceiro segredo de Fátima não é apenas um documento escondido em arquivos do Vaticano. É, acima de tudo, um chamado espiritual. Nossa Senhora não veio para causar medo, mas para fazer um convite. Sua mensagem, assim como o Evangelho, não nasce do julgamento, e sim da misericórdia. Ela nos chama a escolher com consciência, a despertar da indiferença, a sair do conforto e a voltar ao coração de Cristo. Mais do que esperar novas revelações, talvez a grande pergunta seja: nossos corações estão prontos para acolher o que o céu já vem sussurrando? O Papa Francisco, ao longo de seu pontificado, tem sido alguém que, passo a passo, preparou o terreno para uma revelação que permaneceu oculta por muito tempo no coração da Igreja. Desde que assumiu como bispo de Roma, ele vem batendo insistentemente numa tecla que marca todo o seu papado. O silêncio da indiferença precisa acabar. Um mundo em crise não pode se sustentar com uma fé morna.
Francisco, filho de um imigrante ferroviário, tem falado com clareza rara sobre os efeitos destrutivos do materialismo, da frieza generalizada e da perda dos valores cristãos numa sociedade seduzida pelo secularismo. Ele não tem medo de apontar o que vê como um teste crucial para a Igreja, uma erosão espiritual que não vem de fora, mas nasce dentro dela. A fé de muitos tem se enfraquecido, não em terras distantes, mas dentro das próprias paredes do templo. Para alguns, essas advertências lembram os ecos do mistério que tem tocado gerações, o terceiro segredo de Fátima. Pesquisadores e devotos já relacionaram há muito tempo essa mensagem com uma grande crise na fé, uma espécie de colapso espiritual interno, até mesmo entre os próprios líderes religiosos. Segundo essa interpretação, o perigo maior não está apenas na descrença, mas no engano. Líderes que se desviam, verdades camufladas em conforto, um evangelho vivido de aparência, mas sem paixão. Mais de uma vez, as palavras do Papa pareceram tocar o território da profecia. Em uma homilia, ele falou sobre o esforço crescente do mal em separar os pastores de suas ovelhas. Em outra ocasião, alertou sobre uma forma de cristianismo sem Cristo, onde a tradição sobrevive sem transformação e os ritos permanecem vazios, sem um verdadeiro encontro com Deus. Essas reflexões encontraram um eco profundo, especialmente entre os que veem as aparições de Nossa Senhora como um chamado divino à vigilância interior. As dificuldades que ela anunciou parecem cada vez mais presentes na vida atual da Igreja. Imagens de um Papa sofrendo ao lado de bispos e fiéis, perseguidos ou até mortos, já não soam como símbolos distantes. Parecem o prenúncio de algo que já está entre nós. Mesmo assim, há quem acredite que o coração da mensagem ainda não foi revelado por completo. Alguns afirmam que a publicação oficial feita no ano 2000 não trouxe toda a verdade. Suspeita-se que ainda exista uma parte final, mantida em segredo, talvez por prudência ou por medo. Diante dessa incerteza, muitos olhos se voltam para Francisco. Será ele o escolhido para trazer à luz toda a verdade? Algumas vozes discretas dentro do próprio Vaticano insinuam essa possibilidade. Até mesmo o cardeal Tarcísio Bertone, envolvido diretamente na divulgação do conteúdo em 2000, foi acusado por alguns de ter ocultado informações importantes. Os rumores sobre uma segunda parte do segredo não desapareceram. Pelo contrário, só aumentam, especialmente num mundo que parece cada vez mais abalado por suas próprias crises. Vivemos um tempo inquieto. Há muitos sinais. Guerras que não cessam, economias instáveis, a natureza sofrendo com o colapso ambiental, novas doenças desafiando nossa resistência. Para quem leva a sério o chamado de Fátima, nada disso é por acaso. São sinais, são alertas. Nossa Senhora avisou: se não houver conversão, o sofrimento recairá sobre a humanidade. E Francisco tem sido um sentinela sobre o muro, chamando à oração, ao arrependimento, à volta para Deus. Repetidamente, ele lembra que a paz verdadeira não nasce da política, mas da reconciliação com o Criador. Não vem de decretos governamentais, mas da entrega da alma a Deus. O rosário, a consagração ao Imaculado Coração, a vida de penitência, não são práticas ultrapassadas, são remédios para os tempos que vivemos. No entanto, dentro da própria Igreja, as feridas continuam abertas, escândalos corroem a confiança, disputas doutrinárias se acentuam, tensões políticas geram confusão. Uns acusam Francisco de ser permissivo demais. Outros dizem que ele não avança o suficiente. Esse vai e vem revela uma batalha mais profunda, mas talvez a purificação espiritual que já foi anunciada no passado. Muitos acreditam que a Igreja atravessa hoje o vale da sua própria purificação.
E no meio de tudo isso, Francisco permanece como um pastor que não busca vitória, mas fidelidade. Ele não fala para causar medo, mas para reacender a esperança. A mãe de Cristo não veio para assustar seus filhos, e sim para lhes oferecer abrigo. A cada peregrinação mariana, a cada Ave Maria sussurrada, o Papa reforça que a oração é a força da Igreja. Especialmente o rosário, simples, repetitivo, mas poderoso o suficiente para mudar o rumo da história. Talvez o momento chegue em que ele fale de forma mais direta sobre o segredo. Ou talvez o que estamos esperando não seja um novo texto, mas uma atitude. Viver como se já soubéssemos tudo. O silêncio que cerca o terceiro segredo pode não ser omissão, mas um convite. Um convite para preparar a alma, despertar do sono, crer que Deus não está escondendo nada, está nos dando tempo para voltar. Porque no fim das contas, o maior segredo talvez não seja o que ainda falta ser revelado, mas aquilo que cada um precisa decidir crer. A mensagem já foi entregue. O chamado à conversão, a oração constante e a confiança firme no plano de Deus segue no centro de tudo, principalmente agora, com a possibilidade de uma revelação ainda maior no horizonte. A pergunta não é: estamos prontos para recebê-la? A pergunta é: já atendemos ao chamado que Maria fez há mais de 100 anos? Ao refletir sobre essas palavras, é impossível não lembrar da profunda preocupação espiritual que Francisco tantas vezes demonstrou. Ele se vê não apenas como um líder da fé, mas como um peregrino que caminha junto com a humanidade em tempos proféticos. Sua presença, silenciosa, mas firme, ecoa na tensão espiritual que une as revelações de Fátima ao destino do mundo. E é nesse silêncio mais profundo que a fé proclamada por Francisco brilha com mais força. O aviso deixado por Nossa Senhora continua ecoando, com um tom urgente e, ao mesmo tempo, cheio de ternura. Desde as aparições de 1917, sua voz ultrapassou as barreiras do tempo, não ficou presa ao século passado, mas se projeta para o futuro com uma atualidade que só cresce. Guerras intermináveis, tragédias naturais, pandemias, perseguição aos fiéis, tudo isso são sinais. São como velas acesas no meio da tempestade, um tempo de agitação espiritual que sacode o mundo inteiro. Mas, afinal, o que exatamente Maria nos pediu? Por que suas palavras pesam tanto na consciência de hoje? No coração de sua mensagem está uma verdade dura, mas necessária. O ser humano está se afastando de Deus, e nesse afastamento a alma se fere, fragilizada pelo pecado e pela indiferença. As aparições deixaram claro, é preciso uma mudança verdadeira do coração. Um retorno à oração, ao silêncio interior, ao valor da penitência. Sem isso, advertiu ela, o pecado se espalharia como uma praga, não só entre indivíduos, mas nas estruturas das nações e dos governos. Maria previu um tempo em que a fé seria ofuscada, não apenas por ataques externos, mas por um colapso moral e espiritual vindo de dentro. E ao olharmos para o que o mundo vive hoje, não é difícil enxergar que suas advertências estão mais vivas do que nunca. A perda que enfrentamos não é apenas doutrinária, mas profundamente humana. As palavras de Maria não vieram veladas. Ela apontou um perigo que não vinha somente de fora da igreja, mas que crescia dentro dela. Uma crise espiritual que alcançaria até os níveis mais altos de sua liderança. Muitos teólogos acreditam que o chamado terceiro segredo de Fátima, revelado parcialmente no ano 2000, se refere exatamente a essa provação interior. Um martírio espiritual ainda mais doloroso que o da espada. A imagem de um papa cercado por mártires, subindo uma colina devastada,
pode simbolizar não só a perseguição sangrenta, mas também o esvaziamento da fé causado pela indiferença e pela traição. Não estamos falando apenas de fatos geopolíticos ou ameaças externas à instituição. Trata-se de uma luta pela própria alma da fé, onde o relativismo, o desapego e o abandono de uma vida centrada no Evangelho ameaçam dissolver o que é sagrado. As advertências de Maria não se restringem às paredes da igreja. Elas alcançam nações e povos, anunciando guerras e catástrofes, não como punições, mas como consequências naturais de um mundo que rejeitou a autoridade amorosa de Deus. O século passado foi testemunha dessas consequências de forma brutal. Guerras mundiais, tíranos ascendendo ao poder e o sangue de inúmeros cristãos perseguidos derramado em silêncio. E mesmo assim, Maria não veio anunciar condenação. Veio iluminar o caminho de volta. Ela prometeu que, por meio da oração diária do rosário e da consagração sincera ao seu imaculado coração, o rumo do sofrimento poderia ser transformado. Essa consagração não é um gesto motivado pelo medo, mas um ato de confiança, uma entrega total nas mãos da misericórdia divina. Seu chamado ressoou também em outras aparições reconhecidas, como Akita e Medjugorje, lembrando-nos de que esse convite não foi isolado, mas um sussurro constante vindo do céu. O rosário, tantas vezes visto apenas como repetição, é na verdade uma corrente de graça. Une corações, fortalece famílias, protege os povos. Na voz de Maria não há terror. Há apenas a ternura urgente de uma mãe que chama seus filhos para longe do perigo. Sua advertência não quer nos paralisar, mas nos despertar. Porque o destino do mundo não está somente nas mãos dos governos ou das crises, mas na decisão silenciosa que cada alma toma, lá no fundo do coração. Quando a humanidade fecha sua vida para Deus, ela escancara a porta para a confusão e o caos. Mas mesmo no meio da escuridão, aqueles que buscam a Deus com humildade encontram uma paz que o mundo não pode tirar. Francisco tem insistido que essa paz não é passiva, ela é ativa. Nasce de uma igreja que sai ao encontro, que não se esconde em sua zona de conforto, mas que abraça o ferido, o esquecido, o que sofre. Sua visão de um evangelho vivo, expresso em obras de misericórdia e solidariedade, reflete o mesmo chamado à autenticidade que Maria nos fez. Para ele, conversão não é um conceito abstrato, é algo real, visível, concreto. É o irmão vestido, o excluído acolhido, o sistema injusto confrontado em nome de Cristo. E sem oração, repetia Francisco com frequência, não temos forças para enfrentar os desafios deste tempo. Hoje, muitos se perguntam, estamos vivendo os últimos capítulos das profecias? Estaríamos vendo o desfecho da mensagem de Fátima? Os sinais ao redor são perturbadores, sim, mas o centro permanece firme. O mal, por mais alto que grite, não pode vencer a perseverança silenciosa da fé. Maria não veio fechar uma porta, veio mostrar o caminho de volta. Por meio do arrependimento, da oração e do amor em ação, o mundo ainda pode ser transformado. Mas essa mudança depende da nossa resposta. Da sua resposta, o chamado de Fátima ecoa hoje com a mesma urgência de 1917. Maria nos convida a tirar o véu, a enxergar o mundo não apenas como ele parece ser, mas como ele realmente é, um campo de batalha espiritual, uma vinha à espera, de trabalhadores, um lugar onde a luz ainda pode atravessar as sombras. Os sinais não devem ser ignorados, mas também não devem nos levar ao desespero. A decisão é agora. O momento é este. Ainda que o mundo trema, a misericórdia de Deus continua fluindo. O que Maria nos pede não é complicado. Ela pede corações que confiem,
mãos que perseverem, vidas que amem. É nessa resposta que habita a única luz capaz de dissipar as trevas. Se ainda houver uma última prova reservada à Igreja, que ela nos encontre, não adormecidos, mas em oração. Na reta final de suas reflexões, o Papa Francisco compartilhou uma inquietação serena. Não como uma advertência gritada de um púlpito, mas como uma verdade amarga, nascida de anos, caminhando ao lado de almas feridas. Ele falou sem alarme, mas com a gravidade de um pastor que conhece o peso do silêncio dentro da Igreja. Para ele, a confusão ética dos nossos dias e a perda da reverência aos sacramentos não são fenômenos isolados. São sinais visíveis de uma fratura mais profunda, uma apostasia silenciosa que não começa fora, mas dentro da Igreja. Quando aqueles que receberam o Evangelho começam a moldá-lo para agradar aos ventos da cultura, Francisco alertava com frequência sobre essa tentação: apresentar uma fé sem cruz, reduzida a uma formalidade cultural. O simbolismo do terceiro segredo de Fátima ressurge com força inquietante neste contexto. O bispo vestido de branco, por muitos interpretado como o Papa, caminha entre os escombros de uma cidade em ruínas, pisando os corpos de sacerdotes e fiéis, vítimas do abandono e da violência. Embora alguns associem essa visão ao atentado contra João Paulo II, outros acreditam que ela vai muito além de um episódio isolado. Trata-se de um martírio espiritual que ainda está em curso, uma purificação lenta e dolorosa da Igreja, onde a fé é levada ao seu limite. Isso não é invenção. Místicos como Padre Pio e Maria Valtorta já haviam falado sobre uma Igreja ferida, não apenas por ataques externos, mas por traições internas. De Akita a Fátima, as aparições da Virgem Maria traçam uma linha profética cheia de urgência. Em Akita, suas palavras foram duras, bispos contra bispos, cardeais em conflito. Não uma igreja apenas perseguida, mas dilacerada por dentro. Essa continuidade ao longo do tempo não parece, para muitos, uma coincidência, mas uma prova necessária antes da vitória prometida. E no meio dessa provação, o Papa Francisco não chamou ao pânico, mas ao discernimento. O verdadeiro perigo não é o fogo que cai do céu, mas a aceitação passiva de um cristianismo sem cruz, uma espiritualidade vazia, reduzida à aparência. E ainda assim, mesmo em meio ao caos, há esperança. Entre os gritos de divisão, muitos acreditam que Francisco está na linha de frente, enfrentando forças que querem diluir a fé. Outros o acusam de ambiguidade. Seja qual for a opinião, poucos negam que seu pontificado tem sido marcado por uma luta interna que reflete a crise maior já anunciada. A grande prova não se limita às paredes da Igreja. Em muitas partes do mundo, cristãos são presos, torturados e mortos por sua fé. No Ocidente, a religião foi empurrada para os cantos, substituída por ideologias que oferecem conforto sem verdade, liberdade sem santidade. O secularismo avança, não apenas como indiferença, mas como força ativa contra o anseio da alma por aquilo que é eterno. Essa também é parte da batalha espiritual que Maria nos anunciou, uma luta pelo próprio coração da humanidade. E mesmo assim, em meio às trevas, a luz de Fátima continua acesa. A voz de Maria não clama com desespero, mas com um amor firme. Não tenham medo. Seu chamado à oração, especialmente à reza do rosário, continua sendo um escudo contra a escuridão que se aproxima. A promessa continua viva. Por meio da fé e da perseverança, o seu imaculado coração triunfará. Isso não é o fim, mas o início de uma profunda renovação, nascida entre o fogo e as lágrimas. Nesta hora, somos convidados a responder. Estamos preparados para a aprovação que se aproxima. Reconhecemos
no desordenamento global, os sinais que há tanto tempo foram anunciados. As guerras se multiplicam, os desastres naturais se tornam mais frequentes e devastadores, sacudindo nossas certezas e gerando perguntas que poucos têm coragem de formular. Será este o mundo sobre o qual Maria nos advertiu, caso não retornássemos? Adeus! Os sinais parecem claros demais para serem ignorados. Ela advertiu que, se a humanidade persistisse em sua soberba, a própria terra gemeria de dor. E é o que vemos. Terremotos, furacões, enchentes não são meros fenômenos naturais, mas sinais de que toda a criação sofre pela rebelião do homem contra seu Criador. Em Akita, as palavras de Maria foram contundentes. Fogo cairá do céu e muitos perderão a vida. Simbólicas ou não, essas imagens despertam uma urgência profunda na alma. No entanto, a aflição espiritual não se limita ao ambiente natural. Ela se reflete também em governos que oprimem, em ideologias que dividem e em sociedades tão fragmentadas que até dentro de uma mesma família já não se compartilha uma linguagem moral comum. A batalha que Maria profetizou não é apenas externa, é também interior, travada na consciência de cada ser humano. O mundo moderno, em sua busca por autonomia, parece cada vez mais afastado da verdade divina. O relativismo se tornou crença dominante, e com ele o coração humano se perde de sua morada espiritual. Enquanto pandemias e a fome continuam a espalhar sofrimento, o clamor dos pobres se torna mais forte. E em meio a tudo isso, as palavras de Maria continuam ressoando, não com estrondo, mas com o sussurro constante de uma mãe que jamais abandona seus filhos. Nos últimos anos de sua vida, Francisco refletia frequentemente sobre o sofrimento silencioso que havia se espalhado pelo mundo como uma névoa densa. Nas recentes crises globais, especialmente durante a pandemia de Covid-19, ele via não apenas um lembrete da nossa fragilidade humana, mas também uma dolorosa revelação do egoísmo e da indiferença que ainda reinam em nossas sociedades. Não se tratavam apenas de emergências sanitárias, mas de despertares espirituais. Momentos que nos permitiram enxergar o quanto a humanidade se afastou de seu Criador. Ao meditar sobre essas provações, Francisco sempre retornava à voz profética de Maria, cujas palavras em Fátima ecoam como um sino que atravessa os tempos, alertando sobre as consequências caso os corações não se convertam a Deus. Muitos fiéis começaram a se perguntar: seriam essas aflições o prelúdio dos castigos mencionados nas aparições marianas? Maria advertiu: se o mundo não se arrependesse, sofreria. Suas advertências não eram ameaças, mas súplicas urgentes de uma mãe que deseja nossa santidade. Uma das partes mais impactantes de sua mensagem foi a profecia sobre a perseguição. Já não é uma história distante de mártires antigos. Hoje é realidade presente. Em muitos países, homens, mulheres e crianças são presos, torturados e mortos simplesmente por confessarem sua fé em Cristo. E embora no Ocidente essa perseguição tome outras formas, leis restritivas, mudanças culturais, crescente hostilidade à religião, seus efeitos são igualmente devastadores. A lenta erosão da liberdade religiosa e a marginalização dos valores cristãos enfraquecem a igreja desde dentro. Esse silêncio de rejeição, essa crescente apostasia, foi algo que Maria previu como um dos maiores desafios para a igreja em suas horas mais sombrias. E ainda assim, mesmo nessa sombra, a luz da esperança nunca se apagou. Em 1917, num mundo ferido pelo pecado e pela dor, a mensagem de Fátima não foi apenas um alerta, mas também uma promessa de misericórdia. A promessa era clara e profunda. Se voltarmos a Deus através da oração, da penitência e de uma consagração sincera ao Imaculado Coração de Maria, é possível deter o avanço da destruição.
Entre os dons que Maria ofereceu aos seus filhos, o rosário resplandecia com especial força. Não eram apenas contas em um fio, mas um escudo contra o desespero, um ritmo de paz no meio do caos. São incontáveis os testemunhos de vidas transformadas, de tragédias evitadas, de bênçãos recebidas. Tudo graças à recitação fiel dessa oração. Maria nos assegurou que seu coração triunfaria. Essa promessa, sussurrada e proclamada, ao longo das gerações, continua sendo farol para aqueles que caminham entre as trevas. No entanto, alguns ainda se perguntam se o que vivemos hoje é o cumprimento total daquelas profecias ou apenas o começo de algo ainda maior. A Igreja, com sua sabedoria, nos convida ao discernimento, não ao desespero. O Papa Francisco sublinhou muitas vezes a necessidade de uma fé madura, não marcada pelo medo, mas temperada pela confiança. Ele encorajava os fiéis a manterem-se vigilantes, firmes na oração, sem ceder ao pânico. As aparições de Maria não têm como objetivo amedrontar, mas despertar. São um chamado à sobriedade espiritual, a levantar os olhos do efêmero para o eterno. Os sinais dos tempos não estão ocultos. Manifestam-se nas manchetes, nas leis que se promulgam, na perda do sentido moral. Mas Maria não nos deixou à deriva. Ela nos deu um caminho, conversão, oração, caridade. Num mundo abalado pela incerteza, os fiéis são chamados a ser luzes que não se apagam, testemunhas vivas da presença de Deus. Fátima não é uma história de fatalismo, mas um cântico que nos chama à renovação, que nos impulsiona à transformação interior. Se aceitarmos esse chamado com coragem e entrega, ainda poderemos ser testemunhas do triunfo glorioso da graça e de uma paz que nenhum poder humano é capaz de conceder. O rosário e a consagração ao Imaculado Coração de Maria não são recordações do passado, mas colunas espirituais para esta geração e para as que virão. O clamor de Maria em 1917 continua ecoando hoje. Seu convite à oração diária e à entrega de nossos lares e corações a ela é tão urgente agora quanto foi então. Consagrar-se a Maria não é apenas repetir palavras, é entregar a vida ao seu cuidado materno. É decidir viver sob seu amparo, caminhando sempre em direção a Cristo. O coração de Maria triunfará, ela mesma prometeu. Mas esse triunfo precisa do nosso sim, da nossa cooperação, do nosso desejo sincero de sermos transformados. Ao longo dos séculos, os santos testemunharam os frutos dessa entrega, a coragem que inspira, a graça que se multiplica. E o rosário? O rosário é muito mais do que uma devoção. É uma contemplação profunda que nos introduz na vida de Cristo, nos mistérios que dão sentido à nossa própria existência. Cada conta é um passo rumo à cura. Cada dezena, uma ponte entre a dor e a esperança. E como está registrado na história, desde os silêncios dos conventos até os clamores dos campos de batalha, essa oração humilde operou milagres que desafiam qualquer explicação. Na nossa hora de maior necessidade, o rosário continua sendo o que sempre foi: refúgio, bússola, luz em meio à tempestade. A força do rosário não está em sua complexidade, mas em sua simplicidade desarmante. Ele abre a alma ao mistério, permitindo que cada pessoa, independentemente de sua formação ou condição, entre na presença divina. Em suas serenas reflexões, Francisco retornava sempre a essa verdade. A oração mais simples pode ser uma escada para o céu, e em seus últimos dias ele carregou consigo essa certeza como uma chama acesa. Francisco via na história um reflexo claro dos alertas feitos em Fátima, onde Maria avisou que o mundo corria perigo se a Rússia não fosse consagrada ao seu Imaculado Coração. Suas palavras falavam de guerras, perseguições
e de erros que se espalhariam pelo mundo como fogo em palha seca. Ao longo do século XX, esses avisos começaram a tomar forma em acontecimentos reais. A expansão do comunismo, a tentativa de silenciar a fé em muitos lugares e o avanço de ideologias frias e opressoras. Durante esse período, vários papas fizeram consagrações, mas muitos ainda se perguntavam se o pedido do céu havia sido realmente atendido. Foi só em 1984, quando João Paulo II realizou uma consagração que muitos consideram definitiva, que as coisas começaram a mudar. Pouco depois, os muros começaram a cair. O famoso Muro de Berlim desmoronou. A Guerra Fria perdeu força e o mundo começou a respirar aliviado. Para quem enxerga os sinais de Deus, isso não foi sorte. Foi resultado da oração, um reflexo direto de uma consagração que mexeu com o rumo da história. O recado de Maria continua tão forte hoje quanto naquela época. Ela nos ensinou que a paz verdadeira não vem de tratados políticos nem de exércitos, mas de corações renovados. O verdadeiro início das guerras está no pecado. Por isso, o caminho não é assinar papéis, mas mudar de vida. O rosário, então, deixa de ser uma reza repetitiva e vira uma poderosa luz contra as trevas. Num tempo em que os valores parecem desmoronar, em que o certo e o errado se confundem, e em que muitos se sentem perdidos e vazios, essa oração antiga volta a brilhar. Ela aponta o caminho de volta para Deus, não com promessas fáceis, mas com a paz que nasce da entrega sincera. Consagrar-se ao Imaculado Coração de Maria não é só um gesto bonito, é uma escolha de confiar, é decidir deixar de lado as ilusões do mundo e segurar firme na mão da misericórdia divina. O Papa Francisco falava disso com frequência, não com discursos barulhentos, mas com a serenidade de quem conhece o caminho de volta. Ele chamava o rosário de a oração dos humildes, daqueles que têm pouco, mas entregam tudo, e é nessa simplicidade que mora uma força imensa. Não é de se espantar que ele via os recados de Fátima não como algo do passado, mas como uma bússola viva para a igreja de hoje. Veja só os 3 pastorzinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. Com toda a sua inocência, eles entenderam o que muitos adultos ainda ignoram, que a oração e o sacrifício não são pesos, mas pontes que nos levam até a graça. Eles entregaram tudo por amor. Suas pequenas ofertas e sofrimentos foram dados para o bem do mundo. O exemplo deles não está preso ao passado, é um chamado para hoje. Mesmo as menores ofertas, quando são unidas a Deus, ganham um valor que dura para sempre. A voz de Fátima não ficou no ontem, ela ecoa com força agora. O destino da humanidade é moldado nos silêncios da alma, nas ave-marias sussurradas, nas lutas internas que só Deus vê. Isso não é superstição, é realidade espiritual. O rosário e a consagração são como alianças vivas entre nós e o céu. Em tempos de tanta instabilidade, em que o medo cresce e a verdade é colocada em dúvida, essas práticas continuam sendo nossos maiores refúgios. Maria prometeu: o meu coração imaculado triunfará. Mas fica a pergunta: nós faremos parte desse triunfo? Os recados de Fátima não são só alertas. São convites urgentes e sagrados. Desde 1917, quando a Senhora vestida de luz apareceu, pela primeira vez, ela apontava um perigo mais grave que qualquer guerra ou fome: a perda da fé. O colapso espiritual que acontece quando as pessoas se afastam de Deus. Maria não veio assustar, veio acordar. Sua voz é doce, mas firme. Não nos chama a regras, mas a um relacionamento real com Deus. Ainda assim surge a pergunta: quem está escutando?
No corre-corre do mundo moderno, a eternidade vai sendo esquecida. Buscando conforto, o coração vai ficando duro. A fé é deixada de lado como se fosse algo ultrapassado, e o ser humano constrói sua vida sobre a areia. É por isso que as palavras dela ainda nos tocam no fundo. Ela responde à sede mais profunda do nosso coração, não por sucesso, mas por salvação. Há uma batalha invisível acontecendo. É uma luta pelas nossas almas. Em Fátima, Maria mostrou a gravidade dessa guerra. Ela falou do pecado não como algo do passado, mas como a ferida mais dolorosa da humanidade. Alertou sobre uma sociedade que chamaria de liberdade aquilo que na verdade é mal. E, infelizmente, tudo isso está diante dos nossos olhos. Mas a voz dela continua viva. Ela ainda aponta o caminho: oração, sacrifício e conversão. Despertar o espírito exige coragem. Não acontece sozinho. É uma escolha que se renova todo dia. E esse chamado não é só para quem está afastado. Maria também falou para dentro da própria igreja. Ela alertou sobre a apostasia, esse abandono silencioso da fé que às vezes começa justamente entre os que parecem mais próximos. A conversão não é só para o filho pródigo, mas também para o católico que vai à missa todo domingo. Para o catequista, para o sacerdote, hoje o céu não está nos chamando à zona de conforto. Está nos chamando à clareza, à coragem e à santidade. Muitos vivem apenas na superfície da fé, repetindo ritos sem deixar que a alma seja tocada. É essa frieza espiritual que Francisco tanto temia, considerando-a uma das maiores ameaças à vida da igreja. Ele sabia, e suas últimas palavras mostraram isso, que Fátima não é um rodapé na história. É um apelo vivo para que a gente se aproxime mais de Deus. Francisco acreditava com força que uma oração que não transforma é só uma sombra da fé verdadeira e que o evangelho precisa ser vivido com coração ardente, não com formalidades vazias. A luta espiritual anunciada por Maria em tantas aparições não está escondida. Ela acontece à luz do dia. Vivemos tempos em que é difícil diferenciar o bem do mal, em que a confusão moral cobre o mundo como uma névoa espessa. Ideologias contrárias ao evangelho não são mais discretas, são dominantes. E com isso cresce a perseguição, direta ou disfarçada, contra a fé. No meio de tanta incerteza, muitos corações ficam inquietos. Buscam respostas em sistemas ou filosofias que prometem conforto, mas não preenchem a alma. Mesmo assim, a voz da mãe continua nos alcançando. Calma, mas firme. O caminho não está em estruturas humanas, mas na união com Deus. Só Ele pode reorganizar nossa vida e trazer de volta o equilíbrio que o mundo perdeu. E essa mudança não começa nas multidões, mas em cada coração que decide voltar para a luz. Cada alma convertida se torna farol para outras. O pedido de Maria foi simples, mas cheio de sentido. Rezem o rosário todos os dias. Essa oração diária não é só proteção, é intercessão. Um grito de amor pelo mundo, vindo de um coração aberto. O rosário não é só um monte de palavras. É uma jornada espiritual pelos momentos mais importantes da vida de Jesus e de Maria. E nesse caminho, o coração vai sendo transformado. Rezando o rosário, o mundo não apenas é apresentado a Deus, ele começa a mudar. Mas a oração não. É tudo. Maria também pediu sacrifício, uma palavra que hoje muita gente entende mal. Atualmente, sacrifício parece algo a evitar, mas ela nos mostra que quando o sacrifício nasce do amor, ele tem um poder de cura. Ele une o nosso sofrimento ao de Cristo e nos permite participar da sua obra de salvação. Esse sacrifício pode ser de muitos jeitos: dizer não ao egoísmo, carregar o peso de alguém, suportar uma dor com paciência ou lutar contra o pecado que está dentro de nós. Fátima não veio só para nos alertar, veio para nos oferecer esperança.
uma esperança clara, luminosa e real. Maria não fala de uma vitória distante ou difícil de imaginar. Ela fala de algo que já começou. Cada vez que um coração se volta para Deus, esse triunfo também é nosso. Somos chamados a fazer parte dele, a levá-lo conosco para os lugares onde vivemos, trabalhamos e enfrentamos desafios. A cada gesto de fidelidade, a cada ato de amor, o coração imaculado de Maria triunfa mais uma vez. Esse renascer da fé não é algo opcional, é a chave para transformar o mundo. E o chamado é urgente, o momento é agora. Nos últimos tempos, o Papa Francisco falava com frequência da missão da Igreja. Ele nos convidava a abandonar a comodidade e a levar esperança aos lugares esquecidos, às ruas, aos que já nem sabem mais o que é esperar. Essa missão expressa com clareza o que foi pedido em Fátima. Maria nos chama a viver o Evangelho com coragem, sem medo ou vergonha, mesmo que isso traga rejeição ou oposição. A batalha é real e a promessa também. Estamos diante de um ponto decisivo na história espiritual da humanidade. As palavras de Fátima não são ecos do passado. São sopros vivos que ainda reacendem a fé em quem se dispõe a escutar. Cada um de nós é chamado, não para assistir de longe, mas para se levantar. É hora de sacudir a rotina, deixar para trás a apatia e voltar a viver plenamente com Deus. A hora chegou. A decisão está diante de nós. Nestes dias de luto e oração, enquanto o mundo silencia em reverência, milhões de corações se voltam à memória do Papa Francisco. Não apenas como líder da Igreja, mas como um pastor humilde, que viveu com entrega, compaixão e uma esperança que nunca se apagou. Sua voz não foi de alarde, mas de persistência tranquila, como um rio que, com paciência, transforma até a pedra. Em cada homilia, em cada abraço aos pobres, em cada visita a um canto esquecido do mundo, ele nos lembrava: a Igreja não é um castelo fechado, mas um hospital de campanha, aberto aos feridos, aos que duvidam e aos que estão cansados. E agora sua voz se calou. Mas não por fracasso, e sim por plenitude, porque Francisco acreditava, como tantas vezes disse, que morrer servindo ao amor é entrar de verdade na vida. Vamos lembrá-lo não apenas como o bispo de Roma, mas como um pai que fez questão de abrir espaço na mesa para todos, para os que creem e também para os que ainda procuram. Ele ousou levar a Igreja para as ruas, onde a dor grita, onde Cristo continua sendo crucificado dia após dia. Andou com refugiados, lavou os pés de prisioneiros, chorou com vítimas da guerra e nunca se cansou de anunciar a misericórdia de Deus. Seu pontificado não foi construído com glórias humanas, mas com as bem-aventuranças, mansidão, paz e pureza de coração. Nos ensinou a enxergar o rosto de Cristo nos esquecidos. E agora, enquanto os sinos de São Pedro tocam e o incenso sobe aos céus, somos nós que devemos continuar aquilo que ele viveu com tanta fidelidade. Ele disse: uma vez, a vida cresce quando é doada e se enfraquece no conforto e no isolamento. E foi assim que ele viveu, dando sem esperar nada em troca. Seu legado não está esculpido em pedra, mas no coração das pessoas que tocou, nas mentes que despertou, nas vidas que transformou. Nós, a Igreja que ele tanto amou, agora seguramos a tocha que ele levou com tanta coragem. Então rezemos com um respeito que ultrapassa o tempo. Senhor, Deus de toda compaixão, acolhe teu servo Francisco na alegria que ele tanto esperou. Dá a ele, que viveu na pobreza, as riquezas do céu. Reveste-o com a luz que ele tentou refletir, mesmo nas nossas noites escuras. Que os anjos o conduzam ao paraíso, que os santos o recebam de braços abertos e que a Virgem Santíssima lhe sussurre ao ouvido: muito bem, filho da paz.
e rezemos também por nós, para que sejamos dignos do exemplo que ele deixou, que saibamos caminhar ao lado dos esquecidos, que tenhamos coragem de falar a verdade com amor, que possamos anunciar Cristo mais com atitudes do que com palavras. Em sua memória, que nossas divisões virem pontes, que nosso medo se transforme em coragem, que nossa indiferença vire ação. Este não é apenas um tempo de silêncio, é um tempo de gratidão, de testemunho e de missão. Acenda uma vela em casa, reúna-se com outras pessoas para lembrar. Reze, 1/3 em sua intenção. Participe da Santa Missa e ofereça-a por sua alma. Mas, acima de tudo, viva aquilo que ele ensinou. Que sua morte não seja o fim de um capítulo, mas o despertar de um chamado. Claro, urgente, cheio de luz. Concede-lhe, Senhor, o descanso eterno, e que brilhe para ele a tua luz perpétua. Que a alma dele e a de todos os fiéis falecidos descanse em paz, pela tua misericórdia. Amém. Se essa homenagem à vida e ao legado do Papa Francisco tocou seu coração, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Talvez você tenha uma lembrança, uma oração ou uma palavra de gratidão por esse homem que nos lembrou que a misericórdia é o coração do Evangelho. Sua voz importa. Se essa mensagem te trouxe consolo ou esperança, pense em compartilhá-la com alguém que esteja precisando de uma palavra de fé hoje. E se quiser caminhar conosco por mais histórias de fé, cura e renovação, te convidamos com carinho a se inscrever no canal. Vamos manter vivo juntos o espírito de compaixão, humildade e coragem que Francisco viveu tão lindamente. Que a paz esteja sempre com você.